Olá, meus queridos, aqui estamos nós de novo, juntos, para conversar um pouquinho sobre aquilo que nós vamos estar compartilhando essa semana nas nossas células. Nós estamos começando um novo mês, na verdade, o mês de outubro, e por isso mesmo nós vamos estar começando uma nova sequência de estudos. Dessa vez visando um aspecto muito interessante do ministério de Jesus, os seus ensinamentos. Jesus nos ensinou muito, de muitas maneiras, durante seu ministério aqui na Terra. E cada circunstância daquele tempo que ele viveu entre nós era usada como uma maneira de nos passar valores importantes do reino de Deus. Então, nesse sentido, a gente diria, bem, ele ensinou através dos sermões que ele fez. Sim, verdade, o Sermão do Monte é um exemplo disso, em que ele sentou aquela multidão que o seguia naquelas colinas perto do Mar da Galileia, e ali ele falou e foi passando para aquele povo as verdades do reino. Mas Jesus ensinou de muitas outras maneiras também. Os próprios milagres que ele realizou, cada milagre em si mesmo, era uma oportunidade de Jesus passar um ensinamento precioso a respeito do reino de Deus. E mesmo circunstâncias vividas na prática com seus discípulos, por exemplo, foram oportunidades de ensinamento. Eu me lembro daquela ocasião, por exemplo, em que Pedro foi falar com Jesus sobre a questão sobre a necessidade de pagamento do imposto, e que Jesus mandou ele pescar, e quando ele pega o peixe, vem uma moeda na barriga do peixe, e vem aquele ensinamento precioso sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, como precisamos nos relacionar com as autoridades terrenas e com a autoridade divina. Mas uma das minhas formas preferidas de curtir os ensinamentos de Jesus é através das histórias que ele contou. E nesse sentido, eu diria que Jesus foi um excelente contador de histórias. Não é mesmo? Eu sei que você concorda com isso. Por quê? Porque as histórias que Jesus contou eram simples. E mesmo assim, é interessante que uma vez os discípulos chegaram para ele e perguntaram para ele por que ele ensinava tantas coisas por parábolas. Jesus respondeu dizendo assim, isso está registrado em Marcos capítulo 4, verso 11, diz assim: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. E o que são parábolas? Parábolas, na verdade, são exatamente isso. Histórias simples, histórias tiradas da realidade da vida, do cotidiano do povo. Histórias tiradas de exemplos simples da cultura que eles mesmos conheciam, mas que servem como uma comparação daquela realidade de vida para uma outra realidade, mais abstrata, mais teórica, realidade espiritual. Então é como se a parábola fosse uma ilustração, um espelho de verdades profundas, manifesta através de histórias simples. Eu sempre gostei de ouvir histórias, ler histórias, pequenininha, ouvir histórias. E uma das formas de narrativa que eu me lembro assim, quando era pequenininha, que eu curtia muito, eram as chamadas fábulas. Quem já ouviu falar das fábulas de Esopo? Eu li quase todas elas. Na minha infância, tá, gente? E o que eu achava legal naquelas histórias é que eram histórias simples. O que é uma fábula? Uma fábula é exatamente uma história simples, mas que se caracteriza pelos personagens serem ou animais, ou plantas, ou objetos inanimados que assumem características humanas, que dialogam, e então, através daquela história simples, no final vem um ensinamento. Eu não sei se você se lembra, mas as fábulas se caracterizavam exatamente por isso. No final vinha assim, moral da história. Só para refrescar a memória de vocês, lembra da história da lebre e da tartaruga? É uma dessas fábulas, talvez uma das mais famosas, em que
há uma proposta, a lebre vivia se vangloriando da sua velocidade, da sua rapidez, e aí ela faz um desafio para a tartaruga, tadinha da tartaruga. E o interessante é que a tartaruga topa. E as duas partem então para uma corrida e todos os bichinhos da floresta lá torcendo. E a lebre sai desprezando a tartaruga o tempo todo, né? Correndo e fazendo um pouco da tartaruga, que tadinha, vai naquele passo dela. E chega um momento, já perto do final da corrida, que a lebre diz assim: estou muito na frente, vou dar uma descansada, que daqui que essa tartaruga chegue. E nessa ela cai no sono. E a tartaruga, tadinha, que vinha naquele passinho dela pequenininho, acaba passando a lebre, cruza a linha de chegada, e quando a lebre acorda, já era. E aí vem a moral da história, né? No final. Não subestime a capacidade dos outros. Devagar se vai ao longe. Por que eu estou falando isso? Porque as parábolas que Jesus contou eram histórias assim simples, mas que no final vinha um ensinamento profundo. Então, das muitas histórias que Jesus contou, nós selecionamos 5 esse mês para a gente estar conversando sobre que ensinamento essa história trazia. E hoje nós vamos estar, é a primeira semana, nós vamos estar conversando sobre uma das parábolas mais conhecidas, mais faladas. Todo mundo já leu, já ouviu a parábola do filho pródigo. E nós vamos estar conversando sobre ela. Na verdade, vamos estar conversando sobre um aspecto dessa parábola, porque ela traz tantos ensinamentos, mas a gente vai estar focando num aspecto dessa parábola. Quando é que Jesus contou essa história? Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 15 de Lucas, você vai ver que esse capítulo começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir as histórias de Jesus. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse aí recebe pecadores e publicanos. E aí, Jesus lhes propõe 3 parábolas sequentes, seguidas, todas sobre o mesmo tema, ou seja, a alegria que há nos céus quando um pecador se arrepende. Então, o capítulo 15 de Lucas traz 3 histórias contadas por Jesus. A primeira delas, também muito conhecida, a da ovelha perdida. Aquela famosa, que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, né? Aquele pastor de ovelhas que, quando ele vê que perdeu uma ovelha do seu rebanho, ele deixa as 99 e vai atrás daquela. E a história termina com a seguinte conclusão, dada por Jesus, no versículo 7. Digo a vocês que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vale a pena ressaltar que Jesus está contando essa história para um grupo heterogêneo. A gente tem ali os publicanos e pecadores ávidos, desejando ouvir Jesus, e tem os fariseus e os escribas que estão lá, doutores da lei, se achando e dizendo: olha só, ele recebendo publicanos e pecadores. Então Jesus conta a história da ovelha perdida e arremata com a moral da história, dizendo: pois é, vai ter mais alegria no céu por uma ovelha que se perdeu do que por 99 que não precisam de arrependimento. E a seguir ele conta a história da parábola da dracma perdida, da moeda perdida. É uma história bem simples de uma mulher que está em casa e, tendo 10 dracmas, ela perde uma. E aí ela acende a candeia, acende a lamparina, varre a casa, procura diligentemente, ansiosa, preocupada, e encontra. E quando ela encontra, ela chama todos os vizinhos, chama as amigas, as vizinhas, e diz, por favor, alegrem-se comigo, porque eu encontrei aquela dracma que eu tinha perdido. E Jesus de novo aplica a moral da história. Eu afirmo a vocês que, de igual modo,
há muita alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí ele emenda com a terceira história, que é a parábola do filho pródigo. Que, na verdade, esse título é um título que não está no texto da história que Jesus contou, né? Quando a gente lê assim na nossa Bíblia, a gente vê esses subtítulos que, na verdade, foram inseridos no sentido de nos ajudar a compreender a sequência do que está escrito. Mas Jesus não disse assim, olha, agora eu vou contar para vocês uma história de um filho pródigo. Ele não diz isso. Ele conta de uma maneira muito simples a história de um homem e seus dois filhos, um filho mais moço e um filho mais velho. Você conhece a história, eu não preciso lê-la toda aqui, mas é interessante que a história começa com uma reivindicação desse filho mais novo, que chega para o pai e diz, pai, me dá a minha parte dos bens. Que audácia, né? Como se ele tivesse alguma coisa. A herança de um pai que ainda estava vivo. Ele me diz, me dá a minha parte. Ora, os bens eram do pai. Mas o texto diz que o pai repartiu. Deu para o filho a parte que posteriormente, quando ele morresse, lhe caberia. Muito bem. Passados não muitos dias, esse filho mais moço juntou tudo o que era seu e se foi para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, gastou tudo, vivendo desregradamente. É nesse sentido que vale a pena a gente parar para pensar o que é, por que esse nome filho pródigo? Se você for procurar num dicionário o sentido, o significado da palavra pródigo, você vai encontrar duas definições. A mais comum é a que é aplicada aqui. Pródigo é aquele que, vamos dizer assim, esbanjador, que gasta mais do que tem, gasta mais do que possui. É o famoso perdulário. Ele não está nem aí. Ele vai gastando, esbanja, sem pensar nas consequências. Mas há um outro sentido para pródigo também. Pródigo é aquele que tem fartura, que tem muitos bens e que é generoso. Nesse sentido, a gente tem aqui nessa história pródigo do bom sentido e pródigo no mau sentido. Esse pai era um pai pródigo, um pai generoso, um pai que tinha riqueza e abundância, mas era generoso. E temos um filho que era pródigo nesse sentido, sem noção, que gasta, que dissipa, que não está nem aí, que não tem senso, não tem juízo. E aí o texto nos diz que esse rapaz foi embora para essa terra distante, gastou tudo o que ele tinha recebido do pai, e no verso 14 diz que ele consumiu tudo. Na verdade, ele precisou realmente perder literalmente tudo que tinha recebido do pai para chegar ao ponto depois, posterior dessa história, quando ele cai em si, né? Porque a história desse jovem ela tem algumas etapas. A primeira etapa é a arrogância com que ele chega diante do pai. Cheio de autossuficiência, se achando, com desejo de liberdade para viver segundo o que ele bem entende. Depois tem uma etapa seguinte, que o versículo aqui diz, passados não muitos dias, que ele pegou o que tinha reivindicado do pai, ele vai embora, ele rompe com o pai e ele despreza. Esse rompimento ele vem acompanhado de um desprezo pelos valores, pelos princípios, por tudo aquilo que ele tinha recebido do pai. Tanto que ele vai e gasta tudo de uma maneira desregrada, vivendo desregradamente, vivendo dissolutamente. Até que chega a situação em que ele não tem mais nada, o país passa por aquela fome, e o versículo 15 nos diz que ele consegue, com um dos cidadãos daquela terra, que ele o mande para os seus campos a guardar porcos. Ou seja, literalmente, de filho de um pai rico, ele chega à situação de estar numa pocilga, a ponto de ambicionar participar das alfarrobas, daquela comida que os porcos comiam.
Então, essa história que começa com arrogância, com autossuficiência, com rompimento, seguida de uma vida inconsequente, de uma vida completamente distante dos valores que ele tinha recebido do pai, traz como consequência um fundo do poço, literalmente, né? E é ali que vem a parte preferida para mim dessa história, que é a parte que vem relatada no versículo 17. Versículo 17 começa assim: então, caindo em si. Que momento maravilhoso esse! A tomada de consciência, o perceber. Ele se percebe. É como se ele olhasse isso aqui que eu estou fazendo aqui. Onde é que eu vim parar? Não está assim no texto bíblico, mas o texto bíblico diz que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, estou morrendo de fome. Por isso que eu disse, quando que esse pai era pródigo no sentido de generoso, não foi apenas por ele ter concordado com a reivindicação do filho e dado o que ele estava pleiteando, mas porque quando esse filho cai em si, no pior momento da vida dele, no momento em que ele vê até onde ele tinha caído, a primeira coisa que ele se lembra é da generosidade do pai. Ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Esse pai era um homem generoso, um homem justo com os seus funcionários, e o filho se lembra disso. Então, a tomada de consciência é o caminho, é a virada na vida desse rapaz, porque ela leva ao arrependimento. Esse cair em si faz com que esse rapaz diga assim: eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. E aí ele ensaia o que ele vai falar para esse pai, porque essa tomada de consciência que leva ele a se arrepender das escolhas que fez, da atitude que tomou, faz com que ele confesse o seu pecado. E é isso que ele ensaia. Na sua resolução de voltar para casa, ele diz: eu vou ter com meu pai. E eu vou chegar diante dele e vou dizer: pai, eu pequei contra ti, pequei diante do céu, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, me trata como um dos teus trabalhadores. E o versículo seguinte diz que ele realmente se levantou e foi ter com o pai. Isso é muito interessante, porque cair em si, perceber onde eu estou, saber onde eu vim parar, não é o suficiente para mudar a minha história. É preciso que haja arrependimento, a ponto de eu desejar, a ponto de eu desejar me humilhar, reconhecer e mudar de atitude. É isso que Paulo explica quando ele fala sobre o que significa arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 7, deixa eu ver aqui em que versículo é. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Só cair em si e não gerar uma mudança de atitude não gera salvação. A gente vê que aconteceu isso com Judas, né? Judas caiu em si, percebeu a besteira que tinha feito, mas ficou lá só num processo de autocondenação, de autocomiseração, de desistência da vida, e acaba se suicidando. Mas o arrependimento, e a gente tem aí uma contraposição bem interessante nos evangelhos, porque a gente tem a situação de Pedro também, que também pecou contra Jesus, né? Mas falhou com Jesus, e Pedro também cai em si, só que quando ele cai em si é para gerar um choro de arrependimento e uma mudança de atitude. Ele não abandona Jesus e vai para o meio de um processo de autocondenação, ele
isso gera nele confissão, quebrantamento e mudança de atitude. Foi o que aconteceu no rapaz da história, né? Esse filho mais jovem, ele vai ter com o pai. E aí é muito interessante porque a gente percebe que esse pai não estava lá dentro de casa, eu não quero ver quando esse filho vai voltar. Não, ele estava no portão, olhando para o fim da estrada e pensando, quanto tempo vai demorar para o meu filho cair em si? Eu não vejo a hora dele cruzar, dele virar aquela curva e eu ver a silhueta dele voltando. O texto diz no versículo 20 que ele levantou-se e foi ter com seu pai. E ele ainda vinha longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ou seja, esse filho não chegou em casa, o pai correu, encontrou com ele no meio do caminho. Esse acolhimento que Deus nos oferece, quando Ele olha para o nosso interior, quando Ele olha para o nosso coração e vê verdadeiro arrependimento, a palavra ainda não me chegou à boca, como o salmista diz, e aquela torrente de perdão, de graça, de misericórdia já vai sendo derramada sobre mim. Que maravilha! Esse pai corre para o filho, e o filho que tinha ensaiado tanto aquela palavra de confissão, de pedido de perdão, de reconhecimento, ele ainda não tinha aberto a boca, o pai já estava abraçando, acolhendo e beijando o filho. E aí no versículo 21, aí finalmente o filho consegue falar e diz assim, pai, e aí ele fala o que tinha pensado lá junto dos porcos. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, respondeu ao filho, tragam depressa a melhor roupa, vistam-no, ponham-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, tragam também e matem um novilho cevado, porque nós vamos comer e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Interessante que na minha leitura diária eu estou lendo, hoje eu comecei a ler o livro de Isaías, exatamente no capítulo 1 de Isaías, a gente começa a ler assim, um lamento de Deus contra a postura de rebeldia do povo de Israel. E é um chamado ao arrependimento logo no primeiro capítulo. O livro de Isaías é um livro riquíssimo, mas eu estou exatamente no início dele agora, né? E é muito interessante que no versículo 18, Deus chama esse povo e diz assim, venham, pois, e arrazoemos, vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se vocês quiserem me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Sabe? Há um Deus pródigo, pródigo em riqueza, pródigo em abundância, mas pródigo também em generosidade. Há uma torrente de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, pronta a ser derramada. Toda vez que a gente se conscientiza, a gente se cai em si e a gente esboça aquela palavra de confissão, pai, eu pequei contra ti. Quem sou eu para estar na tua presença? Trata-me como um dos teus trabalhadores. E é aquele pai que só está esperando essa atitude da gente. Corre, abraça a gente, beija, põe um anel, troca a roupa e nos chama a cear com ele e nos alegrar. Sabe, isso diz respeito àquele nosso primeiro encontro com Deus, quando fomos alcançados pelo seu amor, mas isso também diz respeito a cada vez que nós nos esquecemos da nossa identidade de filhos e caminhamos para uma furada em qualquer uma das nossas atitudes
E aí o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos leva a tomar consciência. O que você está fazendo aí? E aí é aquele momento quando o Espírito Santo nos convence do pecado e a gente esboça essa palavra de arrependimento verdadeiro, genuíno, confissão de pecado. O nosso Pai já vem correndo pelo meio do caminho para nos abraçar, nos beijar e nos trazer de novo ao seu convívio, ao convívio do seu abraço. Então, a moral da história dessa parábola dos filhos pródigos hoje, nesse aspecto em que nós analisamos, a gente poderia resumir dizendo: não importa o quão fundo caímos, o arrependimento e a confissão são a chave para o acolhimento e o perdão irrestrito de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa semana, nos nossos estudos, se renove sobre nós a percepção desse amor, dessa generosidade, desse perdão irrestrito que Deus oferece quando vem em nós uma verdadeira disposição de quebrantamento e humildade na sua presença. Amém? Deus nos abençoe.